Bem, nessa parte vamos ver algumas relações das medidas de Shannon com a teoria de conjuntos e medidas de informação. E aí a gente vê como é que a gente pode, né, as relações que a gente viu sobre as medidas de Shannon, como é que elas podem ser, né, facilmente expressas utilizando diagramas. Então a ideia é a gente vai associar cada variável aleatória com um determinado conjunto. Então esse conjunto a gente está marcando com um tiozinho em cima. E vamos definir, né, algumas coisas, né? Primeiro campo, gerado pelo conjunto x1, xn, a coleção de conjuntos que podem ser obtidos através de qualquer sequência de operações usuais de conjuntos, união, interseção, complemento, diferença, e é sobre esses conjuntos. Então, essa é a definição do nosso campo, né? O conjunto, né? A coleção dos conjuntos, né, gerados a partir dessas operações. E a outra definição, átomo, né? Então, os átomos do F são os conjuntos da forma onde são obtidos através da interseção de y, onde o y pode ser ou um x ou um complemento x. Então esses aí são os nossos átomos. Então um exemplo aqui para n igual a 2, a gente tem x1, x2 e o complemento x1, x2. Então os nossos átomos que a gente pode ter, né, eles são da forma que é a interseção entre esses elementos x1, x2 ou complemento x1 e complemento x2. Então aqui nessa figura a gente está representando, então a gente pode ter esse átomo, esse átomo, esse átomo, esse átomo. São as interseções entre, né, então aqui o x2, complemento x2, x1, complemento x1. Então a gente pode obter esses 4 átomos. E aqui é a mesma coisa quando n é igual a 3, né? Então a gente pode ter 8 átomos. Então a gente tem ali o x1, complemento x1, x2, complemento x2, x3, complemento x3. Se a gente fizer interseção entre esses, né, a gente pode obter, né, os átomos ali. Então os átomos, né, são obtidos, né, como está mostrando aqui, né, fazendo as interseções, né, dos y ali. Então, para n é igual a 2, né? Então são interseção de 2 y, e n igual a 3 é interseção de 3. Né? Então existem 2n átomos, 2 elevado a 2n conjunto de campos, todos os átomos são disjuntos, todos os conjuntos podem ser expressos de forma única como união de um subconjunto dos átomos. E usando essa expressão como forma única, né, sobre o conjunto dos átomos, a gente vai ver como podemos expressar, né, as relações que a gente viu de teoria da informação com relações de conjuntos. Então, para fazer essa relação entre teoria da informação e conjunto, a gente vai usar uma medida, né, uma medida com sinal, que é uma função no nosso campo, que é chamada medida com sinal, né, se for aditiva no conjunto, e se dados A e B disjuntos em F, a medida, né, em A união com B é igual a medida de A mais medida em B. Então, em medida matemática, em análise matemática, uma medida em um conjunto é uma forma sistemática de atribuir números a todo subconjuntos de S, né, sendo intuitivamente interpretado como o seu tamanho. Então, a medida com sinal é uma generalização do conceito de medida, permitindo que esta assuma valores negativos. Então, uma medida com sinal μ sobre o campo F é completamente especificada por seus valores nos átomos de F. Os valores μ em outros conjuntos de F podem ser obtidos pela aditividade de conjuntos, já que um x qualquer pertencente a F pode ser representado, né, como uma união de átomos, uma união de conjuntos do tipo Y, né, que são os átomos escolhidos apropriadamente. Então vamos ver no caso n igual a 2, a medida com sinal μ em F2 é completamente especificada pelo μ nos átomos x1 interseção com x2, né, o x1 interseção com x2 complemento, x1 complemento interseção com x2 e x1 complemento interseção com x2 complemento.
Então, por exemplo, a medida em x1, né? Então, está aqui a medida em x1 pode ser obtida tomando a medida, ou então o x1 pode ser expresso dessa forma, como interseção x1 com x2, união com x1, interseção com x2 complemento. E aí, como a gente tem aqui a união, então a medida nessa união fica a soma das medidas. O valor da medida na diferença, né, de x1 com x2 é a medida na interseção do x1 no complemento de x2. A medida na união x1 de x2, então a gente pode expressar aqui, né, a união x1 de x2 como isso aqui tudo. E aí usar, né, separar e virar somas das medidas. Então a gente tem que o conjunto universo será considerado como a união x1 x2. Dessa forma, o átomo, a interseção do x1 complemento com x2 complemento, se degenera no conjunto vazio. Então isso aí dá o conjunto vazio, que é o complemento, né, o complemento do conjunto universo, que é o conjunto vazio. Aí para as variáveis aleatórias x1 x2, né, as medidas de Shannon são a entropia x1, entropia x2, entropia condicional, né, e a informação mútua. Entropia conjunta e informação mútua. E aí vamos utilizar então aqui a notação, né, a interseção de A com B complemento, né, é o A barra B. Então a gente vai ter essa seguinte, né, relação, né, das medidas nesses conjuntos com as medidas de informação de Shannon. Então a medida em x1 barra x2 é a entropia de x1 dado x2, medida de x2 dado x1 é a entropia x2 dado x1, entropia na interseção é a informação mútua. Então a gente vai ter que a medida na união entre informação conjunta, na medida no x1 a entropia, a informação própria de x1, a mesma coisa para x2. Daí a gente pode, né, por exemplo, verificar isso, né, utilizando aqui, se a gente utilizar quem que é a união de x1 e x2, né, a gente pode expressar ele como sendo isso aqui. E a medida sobre essa união é a soma das medidas. E aí, utilizando a definição que a gente colocou antes, cada uma dessas medidas fica sendo expressa na forma dessas entropias, informação mútua, e no final dá a entropia conjunta. Outro exemplo aqui, no caso, a medida sobre x1, a gente pode expressar o x1 como sendo essa união do x1 interseção x2, x1 interseção x2 complemento, separar então as medidas, mesma coisa. Então, de certa forma, que a gente vai ver que existe essa relação aqui, né, entre quando a gente fala, né, das medidas de Shannon, né, e as medidas aqui nos conjuntos. Então a medida é a nossa medida de informação. Quando a gente fala de união é quando a gente usa a vírgula. Quando a gente fala em interseção a gente usa ponto e vírgula. E a condicional é quando a gente usa, né, a subtração de conjuntos. Então essa aí foi uma visão rapidinha. Quem quiser saber mais sobre isso, tem um capítulo do livro do Raymond que fala sobre esses aspectos.